Olá, hoje nós vamos trabalhar com reciclagem aí de material que você tem em casa, como potinhos de requeijão e lata de milho ou de chocolate. Então eu vou utilizar aqui esse potinho, faço uma medição colocando ele assim de ponta cabeça na boca da lata. Vou marcar mais ou menos aqui com lápis. O outro potinho eu também tiro um tantinho da mesma faixa nessa parte de cima. Depois que eu fiz a marcação, eu vou fazendo o recorte com o auxílio de um estilete. Aqui então eu tiro o fundo também dos potinhos. Essa parte ela vai ficar posicionada dessa maneira na lata, e essa outra parte eu recortei, fiquei com a parte de cima, que eu quero essa abinha aqui da ponta. Fiz um recorte na lateral para que eu pudesse deixar ela um pouquinho menor e encaixar aqui na colagem, aqui na parte do outro potinho. Para a colagem das emendas eu estou utilizando uma cola instantânea. Depois que eu colei a lateral, eu passo um pouquinho da cola aqui nessa parte de baixo e colo sobre o outro pedaço do outro potinho. Eles vão ficar colados de maneira oposta, então ele vai dar essa curvatura aqui no meio. A parte menor, que essa parte aqui, ela vai ser a parte de cima. Lembrando também de fazer duas tirinhas de recorte do mesmo plástico, fazendo esse recorte nas laterais bem inclinado, que elas vão servir aqui de alcinhas, e essas alças elas têm que ficar um pouco inclinadas para cima. Então a gente tem que fazer o recorte também inclinado. Antes de fazer toda a colagem, eu já vou fazendo a pintura e a preparação no interior da lata. Então eu começo passando o primer. Aproveito também, passo no interior dessa parte de plástico. Depois que o primer secou, eu vou fazer a pintura utilizando um PVA da cor grafite. O projetinho de hoje ele tem alguns passo a passos aí de montagem, mas é bem bacana aí para quem gosta de trabalhar com reciclagem. Aqui tá então a lata do lado de dentro já seca. Agora eu pego o plástico e antes de pintar eu já faço a colagem. Utilizo também uma cola instantânea para ela segurar aqui no primeiro momento. E depois, para fazer o acabamento ao redor e também dar mais segurança, eu estou utilizando aqui uma tirinha de EVA. Feito isso, eu posiciono para ver onde eu vou colocar as alcinhas, e eu fiz a colagem das alças utilizando a cola quente. Aqui, como eu falei, é só a gente ter um pouquinho de paciência que ele cola direitinho. E depois que eu fiz a colagem, aí eu venho então pintando essa parte de dentro dos potinhos, lembrando que eu já passei o primer nessa parte também. E agora, com a parte de dentro já toda seca, eu passo o primer do lado de fora e depois
eu venho pintando com a tinta grafite. Aqui eu vou utilizar algumas tintas. Começo com cinza lunar, um pouquinho de branco, um pouquinho de marrom e um pouco do preto. Com a esponjinha crespa, eu pego um pouquinho da tinta cinza e vou começar a fazer batidinhas nessa lata para dar o efeito de enferrujado. Aqui eu estou utilizando todas essas tintas. Se você achar muita tinta, você pode utilizar apenas o cinza e o preto, ou o cinza, o preto e o branco. Aí fica a seu critério, ao tipo de efeito que você quer dar. Então eu bati primeiro com cinza, depois eu pego um pouquinho do preto, vou batendo, e assim eu vou mesclando todas as cores. O marrom eu bato principalmente nos detalhes da nossa leiteirinha, aqui nas alcinhas, nessa parte que eu colei essa tirinha de VA, aqui na parte de cima, na boca da leiteira também. E eu vou bater também lá na parte de baixo. E para dar um brilho, eu vou utilizar uma tinta metálica, que eu estou utilizando a patina metálica da cor grafite. Pego também com a esponjinha, vou dando batidinhas. E aqui no meu caso eu achei ainda que o brilho não se destacou muito, então eu peguei uma PVA metálica da cor prata para reforçar o brilho. Para decupagem eu vou utilizar o papel PD 961. Esse papel é da Litoarte, lembrando que esse material eu tenho disponível na minha loja Arte Brentan, tem link aí no box de informação. Vou recortar aqui essa figura. E aí eu passo cola no verso e faço a colagem aqui na lata. Para o acabamento, utilizei um verniz geral. E agora eu quero dar um detalhe a mais nesse trabalho, então estou utilizando aqui um tecido de algodão cru.
Vou trabalhar com esse stencil, é o STX413, é um stencil de tag. Posiciono no tecido, protejo com a fita crepe. E aí eu vou bater então com uma cor preta. Tô utilizando aqui um PVA mesmo, não precisa ser tinta de tecido. Vou colocar aqui um ilhós. Se você não tiver ilhós, pode só fazer um buraquinho para a gente poder passar um cordão depois. Faço o recorte em volta com uma tesoura de picote, também é opcional, pode ser uma tesoura normal, e deixar o tecido meio desfiado também fica bem bonito. Aqui a minha tag ficou assim, e aí eu faço ainda um envelhecido em volta dela, utilizando um pouquinho da tinta preta e um pouquinho da tinta marrom. Passei um cordão na tag e aqui em volta da nossa leiteirinha eu vou passar um cordão de sisal. E agora eu vejo onde eu vou colocar a tag, não vou colocar aqui no meio, senão ela vai ficar em cima da colagem, vai tampar a estampa da decupagem que a gente fez, então eu coloquei aqui na alcinha da leiteira. E tá aí, gente, a ideia de hoje, utilizando material que poderia ir pro lixo, uma ideia para você fazer para decoração, para colocar plantas, canetas, pincéis, fazer e vender, ou apenas decorar a sua casa. Espero que vocês tenham gostado da ideia de hoje. Beijo e até a próxima!